Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar esse nosso grande curso e agora a gente vai falar das regras gerais de circulação e condução e conduta, em especial as regras de imobilização temporária, né? As regras de imobilização temporária é o artigo 46. O artigo 47 é uma outra regra, uma regra de proibição de estacionamento. A gente vai falar, aproveitar o gancho dessa aula, senão a aula fica muito curtinha. Bacana? Então, tema principal da aula, imobilização temporária, artigo 46, e de quebra nós iremos levar o artigo 47 do CTB. Artigo 46, vem comigo. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. E aí, professor? E aí, que essa explicação, nós temos aí dois blocos de explicação. Primeiro, vem comigo. Sempre que for necessário a imobilização temporária de um veículo no leito viário. Professor, como assim sempre que necessário a imobilização de um veículo no leito viário? Você está com um veículo, com o seu carro, furou o pneu, né? Furou o pneu desse veículo. E aí, professor, você não pode conduzir o veículo com o pneu furado. Então aí surgiu uma necessidade de quê? De imobilização temporária. Professor, mas por quê? É simples, você consegue trocar o pneu do carro andando? Não, então você tem que parar o veículo para trocar o pneu. Ponto final. Professor, mas o pneu furou, mas coincidentemente tinha uma entrada para quê? Para uma garagem, para um estacionamento. Aí você entrou no estacionamento. E aí? Neste caso, se você está no estacionamento, você não está no leito viário. Não estando num leito viário, você não está sujeito a essa regra de comportamento do artigo 46. Então, essa regra do artigo 46, é claro, né? Imobilização temporária é por um período curto de tempo, até você conseguir sanar a sua necessidade, que levou a essa imobilização temporária, e, claro, sempre em situação de emergência, né? Ah, professor, eu vou dar uma parada ali, eu estou com uma situação de imobilização temporária. Mas por quê? Porque o meu telefone tocou e minha esposa ligou para mim, tocou, era minha esposa, eu tenho que falar, eu não posso atender. Então você vai lá e para na via. Negativo, essa não é uma situação de mobilização temporária, uma situação de emergência, aliás. Esse não é um caso de uma situação de emergência. Bacana? Então está aqui, você tem que prestar muita atenção nessa situação, principalmente na banca do CESP, que a banca do CESP gosta de colocar alguns casos. Bacana. Professor, tudo bem? Aconteceu uma situação de emergência, eu vou ser obrigado a parar no leito do veículo e vou ter que fazer o dispositivo que o código me permite, que é uma imobilização temporária. Bacana. E aí, professor, o que eu devo fazer? Você vai na parte final do 46. Deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência. Opa, então, significa dizer, para toda e qualquer imobilização temporária, você tem o quê? Que fazer a imediata sinalização de advertência. Por quê? Porque você está no leito de uma via, daí vem outros carros que estão transitando ali, então você tem que comunicar a todos aí que existe uma situação de emergência, que você está imobilizado temporariamente. Bacana? Fechou? Tudo bem, agora vem a pergunta que não quer calar. Professor, o que significa, o que eu tenho que fazer essa imediata sinalização de advertência? Aí, o legislador maior, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele remeteu os detalhes dessa imediata sinalização de emergência ao CONTRAN. Então, o CONTRAN, aqui no seu artigo, o CONTRAN, aliás, né, editou já uma resolução, que é a resolução 36 de 98, e nesta resolução essa resolução aqui, ele fala claramente quais os procedimentos que você deve adotar para o caso de imobilização temporária. Ó, estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o artigo 46 do CTB, ou seja, a gente falou aí, explicamos o artigo 46. Professor, sem muita demora, direto ao assunto, vem comigo, vamos lá aqui no artigo 1º, já começa, né? Ó, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, pisca-alerta, tá? Providenciando a colocação do triângulo de sinalização
ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. E aí, professor, vamos com calma, vem comigo. Estudo integrativo, estudo de qualidade é assim. O condutor deverá acionar de imediato luzes de advertência, pisca-alerta. Puxa vida, professor, pisca-alerta, me lembrei da aula de luzes, né? O uso de luzes em veículos, bacana. Então, pisca-alerta, só para recordar, está previsto no artigo 40, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro. O pisca-alerta, nós temos 3 situações na qual é permitido o uso do pisca-alerta. Vem comigo, quais são? Isso aqui, tá? Nas situações de que você o quê? Ó, de imobilidade, né? Aí, ó, imobilidade. Ok, nas situações de emergência. E, finalmente, em situações regulamentadas pela via. Ponto final. Está aí para vocês, né? Então, você vai acionar o famoso pisca-alerta. Então, primeiro passo para você sinalizar, ó, acionar o quê? As luzes de advertência, o famoso pisca-alerta. Bacana. Segundo, providenciar a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar. Professor, eu não estou com o triângulo. E aí? É isso muito comum nas rodovias, né? O pessoal pega galhos de árvores, né? Galho de árvore e vai sinalizando. Professor, eu posso colocar o triângulo e mais os galhos? Com certeza, né? Com certeza você pode colocar os dois. Aqui, qual que é a ideia central? É você comunicar aos usuários da via, né, que tem o quê? Uma situação de emergência. Ok, né? Similar à distância mínima. Olha esse detalhe aqui, ó. Não é a 30 metros, né? Então você vai colocar o quê? Uma distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Da parte traseira do veículo, ó, da parte traseira do veículo. Então, isso aqui é a situação. Então, você tem que colocar, primeiro, ligar a luz ou ligar o pisca-alerta, segundo, o triângulo ou equipamento, você pode colocar os dois, sempre na parte traseira do veículo, aqui está dizendo a direção, no mínimo 30 metros. Bacana, ok. Professor, esses 30 metros da parte traseira do veículo para colocar o triângulo, né? Aí nós temos o parágrafo único, que ele esclareceu um pouco mais. O equipamento de sinalização de emergência, ou seja, o triângulo ou outro equipamento, deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via em condições de boa visibilidade. O que significa algo perpendicular? Isso aqui, né? Que faz aqui um quê? Um eixo de 90 graus, né? Professor, eu só entendo com desenho. Vem comigo. Vamos desenhar uma via aqui, né? Uma via aqui. Tá certo? Então, essa aqui é a via. Então, você está aqui, ó. O seu carro aqui encostou aqui bem no meio fio, né? O que acontece, ó? Então, ele fala, ó, distância 30 metros parte traseira do veículo. Então, está aqui a parte traseira do veículo, tá? Então, é o seguinte, vamos colocar aqui, ó, vamos pôr aqui 40 metros, né? 40 metros. Então, você vai colocar o triângulo aqui. Por quê, professor? Ó, deverá ser instalado perpendicularmente do eixo da via. Ó, tá? Aqui, ó. Ó, perpendicularmente ao eixo da via, no caso aqui, você vai sinalizando aqui na parte traseira, é claro, muito bom senso na hora da aplicação disso. Pronto, né? Puxa, professor, mas o cara complicou aqui, complicou, ele podia ter sido um pouquinho mais, né, maneiro aí. Ok, então, essa portaria, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Então, isso aqui são as regras de quê? De imobilização, né? Só para finalizar aqui, ó, rapidão aqui, imediata sinalização de advertência. Nós já falamos todos os elementos que estão no artigo, na resolução 36 do CONTRAN, né? Bacana. Feito isso, vamos para o próximo artigo, o artigo 47, né? Vem comigo. Quando proibido o estacionamento na via, tá? A parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres, né? Professor, o que significa isso? Ó? Então, esse dispositivo, este comando, vamos supor que você esteja numa prova, né? Olha só,
tem uma placa assim. Significa dizer essa placa aqui? Essa placa significa dizer que aqui é permitido estacionar. Professor, é permitido estacionar? Os efeitos do 47 já se aplica a isso? Não, porque quando proibido o estacionamento na via. Então não se aplica, né? Então este comando é quando tem a presença desta placa aqui, ó, tá? Desta placa aqui. Significa dizer o seguinte: você pode, ó, você não pode estacionar, não é permitido estacionar, é proibido o estacionamento, mas você pode parar. Agora você tem uma outra situação, ó, ó. Neste caso aqui, também não se aplica o artigo 46. Então, o artigo 46 está se aplicando a esta situação, quando proibido o estacionamento na via. Ok, nesse caso aqui, o que acontece? A parada deverá restringir-se ao tempo indispensável. Você não pode parar. Olha, você não pode o quê? Estacionar, mas você pode parar. Ele fala, qual que é o tempo? Indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros. Então tem que ser o embarque e desembarque, normalmente aqui em frente de escolas, né? Ok. Desde que não interrompa, olha a condição, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres, né? Então aí você não pode atrapalhar. Bacana? Ok, professor, tem mais um dispositivo? Tem, o parágrafo único. Vamos para o parágrafo único, né? Vamos lá. A operação de carga e descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via que é considerado estacionamento, né? Aqui é o seguinte, não é nada de CONTRAN, é quem faz a gestão da via. Por exemplo, o órgão executivo municipal, rodoviário executivo de trânsito municipal, que vai definir quais são as vias onde vão ser. Vai ser definido ali, né? Claro, de acordo com as normas de engenharia de trânsito, né? Quais as vias que é permitido o estacionamento, permitido a parada e proibido parada e estacionamento. Exercício PRF CESP 2018, né, 2018, cargo de policial. Um veículo parado no leito da via pode atrapalhar o fluxo de veículos, além de possibilitar a ocorrência de acidentes. Por esse e outros motivos, o CTB prescreve as providências a serem tomadas para imediata sinalização de advertência, como estabelecida pelo CONTRAN. Acerca dessas providências, assinale a opção correta, né? Então vem comigo, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui trata do quê? De imobilização temporária. A imobilização temporária do veículo está prevista na onde? Lá no CTB, no seu artigo 46, né? E o artigo 46, ele remete a uma resolução específica do CONTRAN. E esta resolução do CONTRAN é a resolução número 36 de 98, né? Uma resoluçãozinha com 2 artigos. Então, com essa resoluçãozinha de 2 artigos, combinado com o artigo 46, você consegue acertar uma questão aí de um dos concursos mais concorridos do Brasil que cobram legislação de trânsito. Então, vem comigo, ele quer a opção correta, vamos analisar uma a uma. A imobilização do veículo no leito viário em situação de emergência deverá ser sinalizada imediatamente. Correto, ok, verdadeiro, né? Podendo o veículo, bem sinalizado, permanecer na via por no máximo 1 hora. Errado, né? Por quê? Porque tanto, fazendo uma combinação dos entendimentos do 46 com a resolução 36, em nenhum momento ele fala de tempo, ele fala do mais breve possível, né? É o tempo necessário para você sair da situação de emergência. Então está errado porque não tem nada a ver com o máximo 1 hora, né? Questão errada. B. Na condição citada, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, pisca-alerta, correto? Verdadeiro essa parte aqui, né? Aí você vai lá no artigo 40, inciso 5, para você vai saber a primeira situação, ok? E colocar o triângulo de sinalização, correto? Batou, né? Ou equipamento similar, previsto. Esse ou equipamento similar está no artigo, na resolução 36, preso junto ao para-choque traseiro do veículo, né? Está errado. Esse item aqui está errado. Por quê? Porque a resolução diz que tem que ser perpendicular ao eixo da pista, atrás do veículo, por no mínimo 30 metros, né? Então está errado o item B, né? Vem comigo aqui. Letra C. Na situação considerada,
O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via. Positivo, correto. Em condição de boa visibilidade. Ok, verdadeiro, né? Esse aqui é o dispositivo que está previsto no artigo 1º, parágrafo único da resolução, que é essa aqui. Bacana, né? D. Na ausência do triângulo de segurança, a resolução referida indica a utilização de galhos vegetais para a sinalização. Está errado. Lá ele não fala da ausência, ele fala um ou outro, né? Então está errada essa questão aí. Então não tem nada, não faz referência nenhuma a galhos. Ônibus ou caminhões imobilizados temporariamente no leito viário devem usar pelo menos 2 triângulos para a sinalização dos veículos. Também não fala nada referente a isso. Uma questão como essa aqui, da 36, gabarito correto, letra C. Eu tenho certeza absoluta que o aluno que assistiu a nossa aula, tanto do Código de Trânsito Brasileiro, na nossa aula lá que a gente explica o artigo 46 e o 47, e assistiu também a aula da resolução 36, ele acertou essa questão. Gabarito, letra C. Por mais obstáculos que a vida puser no meu caminho, não vou parar de lutar, pois sei o que é o melhor, eu sei que o melhor está por chegar. É isso mesmo, gente. Cada obstáculo que a vida coloca no nosso caminho, você pode ter certeza que te faz um homem mais forte. E, claro, depois dos obstáculos sempre vem as coisas melhores. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique lá aqui.